Vamos à proposição 18. Então, a proposição 18 diz o seguinte: dois anéis isomorfos têm a mesma característica. Então, já era de se esperar, né? Geralmente, dois anéis isomorfos, eles são praticamente o mesmo anel. Então, essa é uma afirmação que já era de se esperar, mas precisa ser demonstrada. Então, sejam A e B os anéis e indiquemos por F de A e B, de A em B, o isomorfismo. Então, eu estou considerando primeiro que eles são isomorfos para provar que eles têm a mesma característica. Então, suponhamos primeiro que a característica do anel A é um número H. Ou seja, eu não estou considerando zero, tá? Estou considerando primeiro H. E tomemos um elemento B no anel B. Como F é sobrejetora, porque é isomorfismo, consequentemente é bijetor, então B igual a F de A para algum A pertencendo a A. Bem, então o que nós temos? Quando eu faço esse número H aqui, que é a característica de A, vezes B, isso significa dizer B mais B mais B mais B, H vezes, isso vai ser a mesma coisa que H vezes F de A, porque F de A e B é a mesma coisa. Ou seja, isso é F de A mais F de A mais F de A mais F de A, H vezes. Ora, mas como é um homomorfismo, ou melhor, um isomorfismo, particularmente um homomorfismo, então isso é igual a F da soma, né? A soma das F's é F da soma. Só que como é H vezes, então isso daqui é uma soma de A mais A mais A mais A, H vezes. Só que isso está em A. E característica de A é H. Então, se você somar qualquer elemento de A, H vezes, vai dar o elemento neutro da adição. Portanto, isso é igual a F de H vezes o elemento neutro da adição de A. Ou seja, isso é a soma do elemento neutro H vezes. 0 mais 0 mais 0 mais 0, H vezes. Portanto, é o zero do A. Ora, mas o F aplicado no zero do A vai nos dar o zero do B. Então, o que nós concluímos? Nós concluímos que H vezes um elemento de B, onde H é a característica de A, vai dar o elemento neutro da adição de B. Bem, tudo bem. Então, nós mostramos que H vezes um elemento de B dá o elemento neutro. Isso prova que H é a característica de B? Ainda não. Ele precisa ser o menor, né? O menor onde isso acontece. Então, eu preciso agora supor que exista um menor e verificar que não pode acontecer isso para um menor. Suponha que para algum inteiro S, agora S é um número maior que zero e menor do que o H, pudesse ocorrer a igualdade S vezes B igual ao elemento neutro de B, qualquer que fosse o elemento B pertencendo a B. Isso posto, seja A um elemento arbitrário de A. Como A é igual a F a menos 1 de F de A, pelo simples fato de F a menos 1 e F serem inversas, em que F a menos 1 é o isomorfismo inverso de F, nós já provamos que se temos um isomorfismo F, então F a menos 1 também é isomorfismo, então faz sentido escrever A dessa forma. Então, o que acontece? S vezes a gente está supondo que S vezes B é o elemento neutro, né? Mas vamos olhar o que seria S vezes A. S vezes A é S vezes F a menos 1 de F de A. Ora, mas isso daqui vai ser o quê? F a menos 1 de F de A mais F a menos 1 de F de A, etc. Quantas vezes? S vezes. Bem, mas se isso é assim e F é um isomorfismo, então F a menos 1 de F de A somado S vezes pode ser escrito como F a menos 1 dessa soma, onde essa soma tem S parcelas. Então, isso é F a menos 1 de S vezes F de A. Ora, mas isso vai ser F a menos 1 do elemento neutro da adição, porque o F de A, ele, desde o início, ele é o B. Ok? Então, o que eu tenho aqui é a soma de B mais B mais B, S vezes. E a gente está supondo que essa soma é o elemento neutro da adição em B. Portanto, nós temos F a menos 1 do elemento neutro da adição em B, que vai dar, porque F a menos 1 é um isomorfismo, o elemento neutro da adição em A. O que é impossível. Por quê? Porque nós tomamos um S que é menor do que o H. E eu não posso ter uma soma de
S elementos iguais dentro de A, né? De tal forma que isso dê o elemento neutro de A, tá certo? Porque são S vezes A, né? Então eu não posso ter uma soma de A mais A mais A mais A S vezes, onde S é menor do que o H, dando o elemento neutro de A. Isso é impossível porque nenhum número inteiro menor do que o H, isso pode acontecer. H é o menor número onde isso acontece. Então, como isso é impossível, significa dizer que não existe nenhum número menor do que o H, tal que S vezes B, onde B é um elemento qualquer do conjunto B, né, do anel B, dando zero. Não pode acontecer isso. Já que isso não acontece, então o H é a característica de B também. Então nós provamos que se H é a característica de A, ele também é a característica de B quando A e B são isomorfos. Tá bom? E concluímos aqui que a característica de B é H. Ele diz aqui, deixamos como exercício a demonstração no caso que a característica de A é igual a zero. Bem, a ideia é dizer que não é possível somar assim, né? Não existe nenhuma quantidade de A mais A mais A mais A que vai dar zero, né? Porque a característica de A é zero, significa isso, que não existe nenhum inteiro, H, tal que H vezes A, onde A é um elemento de A, vai dar zero, tá certo? Então, você começa essa demonstração aqui desse exercício justamente isso, considerando que não existe. E aí, consequentemente, também não vai existir em B, ok? A ideia pode ser mais ou menos a que está aqui nessa demonstração, só que para mostrar que não existe em B, da mesma forma que não existe em A, essa quantidade que você pode somar os elementos de A até dar o elemento neutro. Bem, o corolário da proposição 15 nos diz que se A é um anel com unidade, então Z vezes 1A, que é o conjunto formado pelos múltiplos da unidade, né, M é um número inteiro, ele é um subanel unitário de A. Bem, exatamente o que diz lá o tal corolário da proposição 15. Então, se a característica de A é maior que zero, o que acontece? H vezes 1A vai ser o 0A, e os elementos 0 vezes 1A vai ser igual ao próprio 0A, e 1 vezes 1A vai ser o próprio 1A, e assim por diante. Você vai ter aqui quantos elementos? Bem, contando você tem 1, 2, etc. Como aqui termina em H menos 1, então nós teremos H elementos, né? Esses H elementos são distintos entre si. É isso que ele vai argumentar o porquê agora. De fato, a suposição R vezes 1A igual a S vezes 1A, ou seja, se acontecesse de em algum momento um desses elementos aqui nessa lista serem iguais, né, com R e S estando aqui entre o 0 e o H, se acontecesse isso daqui, levaria à seguinte igualdade. Bem, se eu tenho essa igualdade, então eu tenho essa, né? Basta eu somar menos S1A dos dois lados, aqui desse lado fica o 0A, e aqui fica R1A menos S1A. Aí eu coloco um A em evidência, eu tenho o lado esquerdo dessa igualdade, né? Em que, bem, se isso acontece, dando 0, 1A, e R menos S, como S e R são menores do que H, R menos S é menor do que H. Então eu teria um número menor do que H multiplicando um A, dando o elemento neutro da adição em A. Isso não é possível, porque H é a característica de A, então não é possível, né? Considerando-se o fato de que H é a característica de A. Bem, mas não há nenhum outro elemento em Z vezes 1A, além daqueles relacionados. Ou seja, primeiro, nós verificamos que não se repete. E segundo, nós queremos mostrar que dentro do Z1A não há outro elemento além desses, tá? Então a gente quer concluir que todos os elementos do Z1A são esses aqui, tá? Então vejamos. Como diz ele, não há nenhum outro elemento em Z1A além daqueles relacionados. Então, para provar essa afirmação, que equivale a dizer que Z1A é igual a essa lista de elementos que nós falamos agora há pouco, seja M vezes 1A pertencendo a Z1A. Quero provar que o Z1A está contido dentro desse conjunto, né?
Bem, que naturalmente esse conjunto já está contido dentro do Z1A. Se eu mostrar que o Z1A está dentro desse conjunto, então eu terei mostrado que eles são iguais. Então, aplicando-se o algoritmo euclidiano de Z, né, o algoritmo da divisão, com M como dividendo e H como divisor, o que eu tenho? Bem, se eu tenho M, que é esse número aqui, eu tenho H, que é a característica de A, eu tenho dois números inteiros, o algoritmo da divisão me garante que existe um quociente e um resto, né, onde o resto é maior ou igual do que zero e é menor do que o divisor, no caso, o H. Bem, então, se isso acontece, M vezes 1A, ele é igual a HQ mais R vezes 1A. Bem, eu estou multiplicando por 1A aqui dos dois lados, né? Bem, aí quando eu faço isso, eu posso distribuir 1A aqui nessa soma. Então, isso é 1A HQ mais R vezes 1A, que é igual, bem, a H vezes 1A vezes Q vezes 1A, porque eu estou colocando 1A aqui para os dois, e a gente já mostrou que pode fazer isso, né? A gente mostrou na aula passada, que HQ vezes 1A foi das proposições anteriores. Pode ser escrito como H vezes 1A vezes Q vezes 1A mais R vezes 1A, ele apenas repetiu esse restante. Isso é igual, bem, como H é a característica do A, H vezes 1A é zero. Então, isso é 0 vezes 1A, vezes Q vezes 1A e mais R vezes 1A. Então, 0 vezes 1A aqui, vezes esse elemento que está em 1A, é o próprio 0 vezes 1A. Então, mais, repetiu a outra parcela. Portanto, isso conclui que isso é R vezes 1A, onde R é maior ou igual que 0 e menor do que H. Ou seja, o elemento M vezes 1A, ele vai ser um desses elementos da lista. Tá? Ele vai ser um desses. Porque ele é exatamente um produto de um número vezes 1A, onde esse número está entre 0 e H. Então, nós acabamos de mostrar que o conjunto M vezes 1A, ele está contido nessa lista. Então, como o M vezes 1A está contido nessa lista, e essa lista naturalmente está contida em M vezes 1A, a gente pode dizer, nesse caso, que a quantidade de elementos dos dois é a mesma e um está contido no outro. Então, está provado que, na verdade, eles são iguais. Bem, alguém está tentando entrar? Deixa eu ver quem é. Opa! Oba! O Barros liberou a Vanessa. Olá, boa tarde. Demorei, mas cheguei. Tá. Estava ocupada com o Barros até agora, professor. Pode brigar com ele depois. Brigue mesmo. Eu vou brigar com ele amanhã. Já, o que aconteceu aqui só para eu me atualizar? Eu tô Já vendo. foi marcada a prova, algo do tipo? Não, a gente está vendo aqui a demonstração. Sim, a prova é no final de semana. A gente está vendo aqui a demonstração já viu a demonstração da proposição 18? Já viu a demonstração? E agora a gente está vendo aqui uma argumentação de que o Z vezes 1A se resume a esses elementos aqui. Oi. Isso aí é o isomorfismo de anéis? Falamos do... É o que eu estou vendo aqui. Então tá bom. Foi a proposição 18. E aí a gente está vindo para as considerações que tem logo depois dela. Tudo bem. Estou acompanhando agora. Ok. Ou seja, M vezes 1A é um dos elementos da sucessão. Foi isso que a gente acabou de provar, como queríamos demonstrar. Portanto, nesse caso, Z vezes 1A tem o mesmo cardinal de ZH. Bem, e se a característica de A for zero? Então, não há elementos repetidos em Z vezes 1A. Não tem como, né? Então, se a característica é zero, não vou somar, não existe uma quantidade de vezes que eu vou somar o 1A e vai dar zero, né? Vai dar o elemento neutro da adição. Vou ficar somando 1A eternamente e não vai chegar nunca no elemento neutro da adição, ou seja, não vai chegar no zero. De fato, a suposição R vezes 1A igual a S vezes 1A, ele escolheu aqui o S menor do que o R, mas tanto faz. Poderia ser o contrário, aí eu mudaria de lado aqui da igualdade conforme eu escolhesse isso aqui. Ela nos levaria à seguinte igualdade: R menos S vezes 1A igual ao elemento neutro da adição em A. Ou seja, o que ele fez? Ele somou o menos S1A aqui novamente e colocou um A em evidência do lado esquerdo. Bem, então ele obtém isso igual ao elemento neutro da adição, em que R menos S é maior do que zero, por isso ele escolheu assim, né? Para que ele tivesse aqui um número positivo.
Então, fazendo-se R menos S como sendo um número T qualquer, em qualquer que seja A pertencendo a A, nós temos o seguinte. Qualquer que seja o A pertencendo a A, o T é o R menos S. Então, T vezes A vai ser uma quantidade de somas do elemento A, né? Uma quantidade T dessas somas. No caso, essa quantidade é R menos S. Bem, mas aí cada elemento desse pode ser visto como A vezes um A, né? A mais A vezes um A, já que um A é o elemento neutro da multiplicação. Aí você coloca o A em evidência e soma os 1As. Bem, lembre-se que essa quantidade aqui é R menos S, ou seja, é T, né? Ora, então isso daqui é igual a A vezes T vezes 1A. Só que o T vezes 1A é o 0A, né? R menos S vezes 1A vai ser o 0A, vai ser o elemento neutro da adição. Certo? Que é o elemento neutro da adição. Por quê? Isso daí seria impossível. Por quê? Porque nós estamos supondo que a característica de A é 0. Então não existe essa quantidade T que multiplica o 1A e isso dá como resposta o elemento neutro da adição. Se eu estou supondo que a característica do A é 0, esse T não existe. Portanto, nesse caso, o Z vezes 1A ele vai ser o 0A, depois o mais ou menos 1A, depois o mais ou menos 2A, assim por diante, mais ou menos N vezes 1A, e daí em diante segue sem nunca terminar. Então, nós concluímos que a cardinalidade, ou seja, a quantidade de elementos de Z, é a mesma quantidade de elementos de Z vezes 1A, onde essa cardinalidade, no caso, é o infinito. O infinito de Z, né? O infinito do tamanho do infinito de Z. Então, essas considerações e propriedades já vistas para os múltiplos de um elemento de um anel, particularmente os múltiplos da unidade, indicam a possibilidade de um isomorfismo entre ZH e Z1A. Né? Você vai pegar o R barra do ZH e vai associar o R vezes 1A. Então, por exemplo, se você está lá sei lá, vamos pegar um pequenininho para não fazer muita conta. Você está lá com o Z4. Está lá com o Z4. Ora, o Z4 tem os elementos 0, 1, 2 e 3. Então, claramente, o Z4 ele é isomorfo ao Z vezes o 1 barra, onde o 1 barra é o 1 barra do Z4. Então, o que acontece? Quando você somar 1 barra mais 1 barra mais 1 barra aqui, 1 barra, mais 1 barra, mais 1 barra, mais... Eita, botei a barra no lugar errado. Deixa eu ver, estou com uma borracha grande demais. Deixa eu ver se eu consigo diminuir pequenininha. Mais 1 barra, 1, 2, 3, né? Mais 1 barra. Pronto, esse é o primeiro elemento. Esse cara está associado a quem? Ele está associado ao 0. Aí agora eu faço uma soma, não faço uma soma, coloco só ele uma vez, né? Então seria 1 vezes 1 barra. Esse cara daqui está associado a 1 barra. Aí o outro elemento eu pego 1 mais 1. Esse elemento está associado ao 2. Na outra eu vou pegar o 1 mais 1 mais 1, 3 vezes. Esse elemento estará associado ao 3. Ou seja, existe um isomorfismo entre o Z vezes 1 barra e o Z4, onde o 1 barra que eu estou falando é o 1 barra do Z4 e o Z são os múltiplos possíveis. Né? Então, quando eu pego 4 vezes 1 barra, eu tenho o 0. Quando eu pego uma vez 1 barra, eu tenho 1 barra. Quando eu pego 2 vezes 1 barra, eu tenho 2 barras. E quando eu pego 3 vezes 1 barra, eu tenho 3 barras. Onde, quando eu falo n vezes 1 barra, eu estou falando que eu vou somar 1 barra mais 1 barra mais 1 barra n vezes. Então faz sentido. Qualquer ZH que eu pegar aqui, né, ele vai ser isomorfo a um conjunto desse tipo, Z vezes 1 barra, onde 1 barra pertence ao ZH. É verdade, então, o que ele afirma. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a minha borracha. Às vezes fico clicando aqui eternamente e não sai essa.
Acho que dessa vez não vai sair. Vou ter que ficar apagando com a pequenininha. A grandona é boa para apagar rápido. Essa daqui é mais fácil deixar sujeira na tela. Tentar só mais um pouquinho. Se aparecer, apareceu. Vou voltar para minha borracha grande. Pronto. Então, voltando para a nossa brincadeira, continuando o que a gente estava falando, essas considerações mostram isso, né? Foi que eu parei mesmo? Ah, tá. O Z vezes um A, quando você está com um conjunto infinito, ele vai ficar dessa forma. E quando ele está num conjunto finito, vai ser isomorfo, né? Tudo indica que é isomorfo a um ZH, onde H é um número inteiro maior do que zero. Então, no caso em que a característica, isso acontece no caso em que a característica de A é igual a um H igual do que zero. E entre Z e Z1A, vai ter também um isomorfismo no caso em que a característica do A em questão for zero, né? E, de fato, é isso que acontece, como mostrará essa proposição. Pronto, proposição 19. Seja A um anel com unidade, se a característica do A for um H, ou seja, um número inteiro maior do que zero, então a correspondência que associa a cada R barra pertencendo a ZH o elemento R vezes um A, pertencendo a Z1A, é um isomorfismo de anéis. E se a característica de A for igual a zero, então é um isomorfismo de anéis a aplicação que pega um elemento, um número inteiro, e associa a um múltiplo Z vezes 1A, definida dessa forma, R vezes 1A associada ao R, ou o R associado a R vezes 1A. Bem, demonstração. Primeira parte, queremos mostrar que a característica de A é sendo um H maior do que zero, né? Então, primeiro, observe que, se eu pegar duas classes iguais, isso acontece se e somente se o H divide o R menos S. Isso é a definição de congruência módulo M, né? É uma das proposições lá da teoria dos números, que mostra que R barra é igual a S barra congruência módulo M, se somente se o M divide o R menos S. Só estamos trocando as letras, mas é o resultado de lá da teoria dos números. E isso acontece se e somente se o R menos S é um múltiplo do H, ou seja, é um H vezes T, onde T pertence a Z. Bem, logo, quando eu penso no R menos S vezes 1A, bem, o R menos S é um H vezes T, então isso é um H vezes T vezes 1A. E aí a proposição que nós mostramos na aula passada nos diz que esse produto vezes 1A eu consigo separar assim. E quando eu separo assim, H vezes 1A, como H é característica, vai dar o elemento neutro da adição. Então, o elemento neutro da adição vezes qualquer elemento do anel dá o próprio elemento neutro da adição. Então, concluímos que R menos S vezes 1A é igual a R vezes, que é igual a R vezes 1A menos S vezes 1A, porque eu distribuí 1A. Então, eu concluo que R vezes 1A vai ser igual a S vezes 1A. Portanto, a correspondência R a R vezes 1A é uma aplicação de ZH em Z1H, ou seja, ele está mostrando a você que não é possível pegar o mesmo elemento no domínio, né, e não dar o mesmo elemento no contradomínio. Um elemento do domínio não está associado a dois elementos distintos no contradomínio, né? Aqui são os elementos do contradomínio que são iguais. Ele pegou dois elementos no domínio e provou que dá a mesma coisa no contradomínio quando você olha a ação da função que ele está trabalhando, né? Ele está trabalhando com a função que pega é um isomorfismo, cadê ela? Correspondência que associa a cada R o R1A, certo? Então, esses aqui são os elementos do domínio e esses elementos aqui são os elementos do contradomínio. Se você pega dois elementos iguais no domínio, os elementos do contradomínio também são iguais. Isso prova que é função. Tudo que ele mostrou até agora é que é uma aplicação, ou seja, é uma função de fato, né? Dando a ela o nome de G, mostraremos que se trata de um isomorfismo. Então tá, vamos chamar a função de G e ver que é um isomorfismo. Nas considerações que antecedem essa proposição, está desenvolvido o raciocínio que mostra que G é uma abjeção. Nas contas que fizemos anteriormente, nós vimos que já era uma abjeção. Então basta que a gente veja que é um homomorfismo.
Então vamos ver. Se você pega G e aplica numa soma, você vai estar pegando G e aplicando na barra da soma, né? Porque soma das barras é barra das somas. Ora, mas pela definição, isso vai ser R mais S, onde R mais S aqui são os números inteiros e não a classe, né? Vezes um A. Então, aqui a soma de inteiros. Então, você distribui um A aqui, você tem R1A mais S1A. Só que R1A e S1A são justamente G de R barra e G de S barra. Então, de fato, G preserva a soma, portanto, cumpre a primeira parte da definição dos nossos homomorfismos de anéis. Aí vamos olhar o produto. G de R vezes S barra, pela definição, é R vezes S, onde esse produto é inteiro, tá? Dois números inteiros, vezes um A, né? Que é aquela história lá, é a soma de um A mais um A mais um A, RS vezes. Bem, aí nós provamos na aula anterior que quando isso acontece eu posso separar dessa maneira. Então vai ser R vezes um A e S vezes um A, portanto isso é G de R barra e G de S barra, porque são esses aqui, exatamente essa a definição da função. Portanto, preserva também a multiplicação, ok? Se preserva a adição e preserva a multiplicação, é homomorfismo. Como nós já verificamos anteriormente que tem que ser bijetor, que essa função de fato é bijetora, então é isomorfismo. Bem, se você for pensar agora com característica igual a zero, como dizer aqui, o raciocínio é exatamente o mesmo, tá certo? Você vai estar pensando exatamente da mesma forma. A diferença é que essas igualdades, né, elas não acontecem, né? O R menos S vezes um A não acontece para nenhum R menos S. É isso que você tem que ter em mente quando estiver demonstrando para o caso em que a característica é zero. Bem, essa proposição nos autoriza a caracterizar ZH como um subanel de todo o anel A com unidade, né? Então, toda vez que tiver um anel A, que ele tiver a unidade, ou seja, que ele tiver um elemento neutro da multiplicação, e ele tiver uma característica H maior do que zero, ou seja, a soma de um A mais um A mais um AH vezes, ela é zero. Então, naturalmente, você pode dizer que ele tem dentro dele uma cópia, né? Uma cópia do ZH, né? Do ZH, ou seja, do conjunto das congruências módulo H, ok? Ele tem uma cópia lá dentro, sempre vai ter uma cópia lá dentro. Por isso a importância de estudar o conjunto das congruências módulo H, porque isso aqui está mostrando que não importa qual seja o anel A, por mais abstrato que ele seja, tá certo? Se ele tem a unidade e ele tem característica H, com H sendo maior do que zero, então ele tem dentro dele uma cópia de um ZH, ou seja, do conjunto das congruências residuais módulo H. O que naturalmente pressupõe a identificação de ZH com Z vezes 1A, justificada pelo isomorfismo G que nós acabamos de ver acima. E também, quando você considerar Z como um subanel de todo, você pode considerar Z como um subanel de todo anel com unidade de característica zero, através da identificação que nós acabamos de também falar lá em cima, que é essa que você irá demonstrar aqui no item 2, tá? Que é basicamente a demonstração anterior com característica zero. Bem, isso conclui o que ele tinha para falar sobre característica de um anel, e aí ele começa a falar então sobre característica de um corpo. Se K é um corpo, então característica de K igual a P, onde P é primo, ou a característica de K é igual a zero, uma vez que todo corpo é um domínio de integridade. Por quê, né? Se você tiver que o corpo K tem característica, vamos chamar H, tem uma característica H qualquer, lembre-se que antes de ser corpo, eu posso afirmar que ele é um anel. E sendo um anel, e ele tiver uma característica H qualquer, os resultados anteriores disseram que eu posso identificá-los como um ZH. Ora, mas nós já provamos que ZH só vai ser corpo se H for primo. Por isso a gente nem chama de H, chama logo de P. Então a característica de todo corpo finito, né, de todo corpo ele pode ser infinito também, de todo corpo de característica P maior do que zero,
né, um número inteiro qualquer maior do que zero, e não sendo uma característica, não sendo infinito, assim, não tendo característica de tal forma que nenhuma soma de seus elementos dá zero, que é quando a gente diz que a característica é zero, né? Se ele não tem a característica zero, então a outra possibilidade é ele ter uma característica P'. Bem, uma vez que todo corpo é um domínio de integridade, como foi dito, e a gente já provou isso antes. Então, no primeiro caso, como acabamos de ver, o corpo K contém ZP, que pelo fato de P ser', como eu estava argumentando agora há pouco, ele também é um corpo. Ou seja, ZP é um subcorpo de K. Então, toda vez que você pega um corpo K de característica P', ele tem um subcorpo isomorfo a um ZP. Mas como a unidade 1K ou 1 bar, pela identificação feita, pertence a todo o subcorpo L de K, então, particularmente, você tem que M vezes 1K vai pertencer a L, qualquer que seja um inteiro M. E, portanto, o ZP está contido em todo o subcorpo de K. Então, o ZP ele é o menor subcorpo de todo o corpo de característica prima. Tá certo? Se você tem um corpo, a característica dele é um número P', então ele tem o ZP como subcorpo dele, ou melhor, ele tem um subcorpo isomorfo ao ZP dentro dele. E além disso, esse é o menor deles, não tem como ter um outro dentro, que foi o que ele acabou de mostrar aqui, ó. Se ZP é um subcorpo de K, aí ele acrescentou, mas como a unidade pertence a todo o subcorpo L de K, então qualquer subcorpo L de K estará contido no ZP. É isso que ele está demonstrando nessas duas linhas aqui desse parágrafo. Ou seja, ZP é o menor subcorpo de K, quando K tem característica P'. Bem, no caso da característica de K ser zero, pode-se demonstrar que o menor subcorpo de K é Q. Então, para justificar essa afirmação, pense F de Q em K, onde K é um corpo qualquer de característica zero. Assim definido, F aplicado numa fração, essa fração está em Q, pode ser visto como M vezes 1K, onde 1K é a unidade do corpo K, sobre N vezes 1K, onde 1K é a unidade de K, né? Então, você pode associar qualquer fração de Q a um elemento dessa classe aqui de elementos de K, formado assim, a soma de M vezes o 1K, né? 1K mais 1K mais 1K mais 1K mais 1K, M vezes, e aqui embaixo a soma de N vezes o 1K, onde o 1K é o elemento neutro da multiplicação em K, tá? Então, você pode fazer sempre essa função aqui, essa aplicação, como dizer, que é uma função, né? Aí o que acontece? Ele pegou o M1K sobre o N1K e igualou a um R1K, S1K. Ele está pegando dois elementos iguais no contradomínio, tá? Então, ele quer mostrar que os elementos do domínio também serão iguais, né? Ou seja, ele quer mostrar que M sobre N obrigatoriamente é igual a R sobre S. E aí ele vai mostrar que é injetora, né? Então, pegou dois elementos iguais no contradomínio e vai mostrar que os dois do domínio também serão iguais. Bem, mas uma igualdade entre duas frações, nós já vimos que o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, né? Então, você tem que M1K vezes S1K é igual a N1K vezes R1K. Tá. Mas isso acontece se, somente se, lembre-se, o resultado que nós provamos na aula passada, muito importante ele, né? Muito usado. Se você tem M1K, S1K, você pode ver como M vezes S1K. E N1K vezes R1K, N vezes R1K. Ora, 1K está pedindo para ser colocado para o outro lado, né? Ele coloca aqui, soma o menos NR1K para o outro lado e bota 1K em evidência. Como ele somou o menos esse elemento, ficou o zero do corpo K. E ele colocou 1K aqui em evidência. Ora, mas isso é um corpo, né? Isso é um corpo com característica zero, na verdade. Ele está dizendo que a característica é zero. Então, por mais que você some 1K, não vai dar zero nunca, a não ser que esse número aqui seja o número zero, tá? Então, você conclui que MS menos NR é igual a zero. Assim, você está concluindo que MS é igual a NR. Mas se MS é igual a NR, isso significa dizer, né? Passo N aqui para dividir, passo S para dividir,
significa dizer, porque aqui é exatamente o produto dos meios igual ao produto dos extremos, no caso em que você está comparando essas duas frações aqui, ms igual a nr. Portanto, essas frações são iguais. Isso prova que f é injetora. Bem, ademais, aqui ele está mostrando para você que ele preserva a soma. F da soma é f disso daqui, pela definição da nossa soma. Ele foi e colocou um K em cima e um K embaixo, distribuiu um K, né? Então vai ficar um K vezes ms, um K vezes nr. E aí, como você tem ms e nr, usando o teorema da proposição da aula passada, você separa m com K, S com K, né? Quando você multiplica um K vezes ms, e um K vezes nr você separa em N1K, R1K, tá certo? Aqui a mesma coisa, ele separou em duas também. E aí quando ele faz isso, ele vê que isto daqui é o produto desses dois aqui, ó. E esse daqui é exatamente você pegar esses dois, divide por esse, vai sobrar o S1K e vai multiplicar pelo de cima, esse aqui, ó. Divide por esse daqui, vai sobrar o N1K e vai multiplicar pelo de cima, esse aqui. Então, de fato, ele fez a somazinha direitinho. Só que isso daqui é exatamente o f do m sobre n, e isso daqui é exatamente o f do s sobre r, conforme a gente tinha definido aqui em cima, tá? M sobre n, 1k, r sobre s, 1k. Ele usou aqui a definição para chegar à conclusão de que isso é f de m sobre n mais f de r sobre s. Portanto, f da soma é a soma das f's. Então, é injetor, preserva a soma. De maneira análoga, se demonstra que f preserva a multiplicação. Bem, contas parecidíssimas. Sendo f um homomorfismo injetor, então a imagem da f, né, vai ser todos os elementos desse tipo, onde você tem o m sobre n pertencendo a Q, ele vai ser um subcorpo, né, justamente as frações, né, basicamente as frações aqui, o 1K não vai alterar nada, é um subcorpo de K. Como já vimos isso também, já provamos isso lá na seção 8. Portanto, podemos considerar Q identificado com a imagem dessa F, como um subcorpo de K. E é o menor subcorpo de K pela razão seguinte. Bem, quando você quer mostrar se é um menor, o que você faz? Você tenta pegar um outro que esteja contido nele, né? Então, se L é um subcorpo de K, então o 1K pertence ao L. Daí o que acontece? O M, 1K e o N, 1K continuam pertencendo a L. Então, peguei dois elementos no L, quero mostrar que um elemento vezes o inverso do outro continuam no L. Mas nós estamos em um corpo, né? Quaisquer que sejam MN pertencendo a Z, com N diferente de zero. Portanto, um elemento vezes o seu inverso é exatamente a fração, né? M1K sobre N1K vai continuar pertencendo a L. Então, você acabou de mostrar que se você pegar um L subcorpo de K, esse L vai estar contido aqui dentro. Portanto, na verdade, minto, né? Você acabou de mostrar que qualquer elemento que estiver aqui está em L. Portanto, este cara estará contido no L, né? É o contrário. Então, os corpos ZP e Q, pilares fundamentais sobre os quais assentam todos os corpos, os de característica maior do que zero no primeiro caso, ou seja, do ZP, e os de característica zero no segundo caso, ou seja, no Q, são chamados corpos primos. Então, os corpos primos, os corpos que estão na estrutura, são os menores subcorpos de todos os corpos, sempre são esses, tá? Quando o corpo tem característica zero, o menor subcorpo dele vai ser um ZP. E quando o corpo tem característica P maior do que zero, o menor subcorpo dele vai ser um ZP. E quando o corpo tem característica zero, o menor subcorpo dele vai ser um Q. Claro, entendam que não é o Q precisamente, é uma cópia do Q. Entendam que não é o ZP precisamente, é uma cópia do ZP. Ou seja, reformulando o que eu disse, se um corpo tem característica P maior do que zero, o menor subcorpo dele é uma cópia de um ZP. E se um corpo tem característica zero, o menor subcorpo dele é uma cópia de Q. Bem, isso encerra uma das nossas sessões e abre espaço para uma porção de exercícios interessantes. É hora de olhar a opinião aí de vocês.